Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje falaremos sobre economia, política, saúde e muito mais. Tudo isso você acompanha agora no programa da Hora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. Bem-vindos ao Da Hora dessa terça-feira. E comigo na bancada, nossa cadeira cativa de toda terça, Fábio Tágera. Tudo bom, Fábio? Tudo bom, Gabriel? Gabriel, é sempre importante estar aqui. E hoje a pauta está cheia, hein? Está cheia de boas informações, de bons debates que vão influenciar diretamente na condução da sua vida. E juntamente comigo, meu xará, Gabriel Viana. Tudo bom, Gabriel? E aí, Gabriel, tudo certo? Muito bom dividir a bancada com você e com o nosso convidado de toda terça, Fábio. Tudo bem, Fábio? Como é que foi de final de semana? Tudo certo? Graças a Deus, tudo certo. Estamos aqui firme e forte. É isso. E para começar, Célio Student assume a Secretaria de Proteção Animal. Vamos conferir? Na tarde da última terça-feira, no Palácio da Abolição, o governador Eumano de Freitas sancionou a lei que cria a Secretaria de Proteção Animal. Para assumir a pasta, o deputado federal Célio Student foi convocado pelo chefe do Executivo. Célio Student tem história na luta de proteção animal, tendo conquistado mandatos exatamente por enaltecer as políticas públicas voltadas para a proteção animal. Então, qual é a importância dessa Secretaria de Proteção aos Animais? O governador Eumano inova, é a primeira secretaria do gênero de Estado no Brasil e a questão da causa animal, da proteção animal, hoje é uma política pública que a cada dia se evidencia como importante e eu diria fundamental, né? O cuidado com os animais, o animal está cada vez mais próximo da família, está cada vez mais acolhido pelas famílias e o deputado Célio Student sempre foi esse defensor da causa animal. Portanto, o governador Eumano inova quando cria a Secretaria de Proteção Animal e acho que confia a uma pessoa que tem devotado a sua vida à causa, tratado isso como bandeira de política pública, daí o reconhecimento que tem tido, foi vereador, deputado federal 2 vezes e se dedicado, acho que é um grande quadro que o governador se vale para ajudar numa política tão inovadora e tão desafiadora que o deputado Célio Student irá comandar. Estamos aqui para prestigiar a posse do deputado Célio nessa nova secretaria. Entendo que é um projeto, né, de valorização. O deputado tem todos os credenciais, um homem comprometido com a causa e nós da Avipress não poderíamos deixar de estar presente aqui, até porque é companheiro de partido do PSD e nós vamos estar integrados, esperamos que ele faça um bom trabalho para o estado de Ceará e a Avipress junto com os vice-prefeitos estarão aqui presentes também. Aqui estou em Braga, abençoado presidente da UVC, estamos aqui hoje no Palácio da Abolição para a posse do novo secretário, né, de proteção à causa animal, o deputado Célio Student. Eu vejo como uma causa que hoje ela é essencial, né, não só para as cidades grandes, mas também para as cidades pequenas, e que isso é de grande importância. Esperamos, né, que o trabalho da Secretaria de Proteção Animal ela vá aos municípios. Nós, enquanto entidade, enquanto UVC, estaremos à disposição para ser esse canal que liga a Secretaria aos municípios. A Secretaria de Proteção Animal, ela vem realmente inaugurar algo inédito no Brasil. O Ceará vem trazer luz a esse tema. Por muito tempo a gente sempre teve a questão animal dentro das zoonoses, dentro do cuidado com as doenças que os animais passam aos homens. E com o avanço do direito animal, que isso nós fomos parte na Câmara dos Deputados, continuamos lá, obviamente, agora como deputado licenciado, mostrando que os animais merecem uma atenção do poder público em questões específicas dele, ou seja, do bem-estar e da proteção que eles devem ter, daquela
castração, do cuidado, do apoio e proteção aos abrigos, aos protetores independentes, às ONGs de animais. Então, uma secretaria como essa, tendo orçamento para trabalhar, tendo disposição, tendo a experiência que nós estivemos acumulando nesses anos, tem tudo para, com o apoio do governador Elmano, que está acreditando na gente, no partido, no PSD, que agora integra a sua base, tem tudo para realmente ser esse farol de esperança para a causa animal no país. É isso, o Célio já se elegeu como vereador, como deputado, defendendo a causa animal, é o carro-chefe da campanha dele, sempre foi, e agora ele assume esse cargo. O que falar, Fábio? Bom, na verdade, existem dois momentos nessa questão da nova secretaria, né, da causa animal. A primeira é a questão da política pública em si. É a primeira secretaria de Estado no Brasil que vai tratar especificamente do controle, por exemplo, da população de rua, da população animal de rua e outras ações voltadas para o animal, né, o animal doméstico também. O Célio Sturridge, ele vem ao longo da sua trajetória política tratando dessas questões. É a bandeira de campanha dele, é o nicho eleitoral que ele trabalha e aí vem obtendo votações expressivas desde quando foi vereador em Fortaleza e agora já no segundo mandato como deputado federal. Com relação ao PSD, essa foi a principal articulação para a chegada desse partido nas estruturas do governo do Estado. O PSD que estava mais ligado ao PDT, estava mais ligado ao José Sarto e a toda a estrutura, que inclusive teve candidatura própria ao governo do Estado com o Roberto Cláudio. E migrou aí para as arestas, né, para as asas do governo do Estado, com uma secretaria, como o Célio disse, uma secretaria que vai ter orçamento próprio para executar as ações e que deve aí desenvolver um bom trabalho. Então o PSD vem forte para o governo do Estado, Domingos Filho vem avançando muito nos últimos anos politicamente, conseguindo eleger seus prefeitos, conseguindo eleger boas bancadas de vereadores, tem aí o suporte do Toim Braga, que é presidente da UVC, que também tem um trabalho forte nesse sentido aí, e a gente espera que a política pública em si funcione, independente de conceitos políticos, que os conceitos políticos ficam lá para eles que têm suas cúpulas, suas mesas redondas e se entendem, né? O que a gente precisa é que a iniciativa realmente funcione, a gente sabe que existe a necessidade de ter um controle da população animal, e isso interfere também na questão da saúde pública, de um modo geral, né? Porque os animais, se não forem ali castrados, vacinados e ter um outro controle da saúde animal, transmite doença para o ser humano. Então é uma iniciativa importante. E a raiva animal, quando é transmitida para o ser humano, é mortal. É mortal, e aí é um cuidado que precisa ter um orçamento próprio, precisa ter um direcionamento de técnicos capazes de aí fazer um bom trabalho e a gente espera que funcione. E além de saúde pública, nem todo mundo que está em casa nos assistindo tem condição de pagar uma consulta, um exame, de comprar um remédio para o seu bichinho de estimação, porque são coisas caras. Sim. Não existe, até existe, mas não é tão comum e corriqueiro como um plano de saúde para um ser humano. Um plano de saúde, por exemplo, para um animal, que todo procedimento que você vai fazer vai ser coberto por aquele valor que você paga. Não. E óbvio, não desmerecendo o trabalho dos profissionais da veterinária, só dizendo que tem pessoas que não têm condição de pagar e que aí é que entra a gestão pública para fazer alguma coisa nesse sentido, para oferecer tratamento gratuito e, mais importante, de qualidade, né? Ali o Hospital da UES, por exemplo, o Hospital Veterinário da UES, que já é referência, fiquei sabendo que tem um projeto que pessoas de baixa renda vão ser isentos de alguns procedimentos no Hospital da UES, é verdade? Sim, com certeza. Essas ações do poder público, elas são de extrema importância. Vale ressaltar que na Prefeitura de Fortaleza existe aí os castramóveis, né? Existe toda uma caravana de serviços para os animais de rua e para os pets também, né? Você que tem seu animalzinho de estimação, a Prefeitura disponibiliza aí uma agenda de serviços para castrar, para consultas. O que ainda pesa, Gabriel, é a questão da medicação, que ainda não existe aí uma política para se dar a medicação para os animais. É até um estudo que foi levantado agora, orçamentário, exatamente para também passar a dar a medicação. E aí, com a associação de uma Secretaria de Estado voltado para atender os municípios nessas questões, com certeza vai melhorar muito essa questão. E a UES, você falou bem, é referência no tratamento veterinário.
Eu mesmo levei o meu cachorro um dia desse lá e foi muito bem tratado, recebemos todas as orientações. E é isso, é o poder público funcionando na ponta, precisando funcionar na ponta com qualidade. É isso. E também os estudantes de veterinário que, ao Dando mesmo tempo, conseguem entrar no mercado de trabalho, né? Tendo seus estágios, que é um dos papéis dessa secretaria também. É o curso de referência de veterinário público aqui, né? Sim, porque a UFC não tem medicina veterinária. E a UES tem, e muito bom curso. E esses estudantes vão ter mais um canal para estagiar e para adquirir a experiência. É isso. E na tarde da última quinta-feira, o PRTB renovou sua diretoria executiva. O evento ocorreu no Marina Park Hotel e contou com a presença da presidente nacional da sigla, Raquel Carvalho, que homologou em ato partidário a advogada Juliana Rocha como presidente dos diretórios estadual e municipal de Fortaleza. O ato contou com a presença do prefeito de Fortaleza, José Sarto, e com vários filiados históricos do PRTB, sendo que alguns serão candidatos ao parlamento municipal. O partido é um partido tradicional e que tem história bem formada em Fortaleza, sempre lançando chapas competitivas. Como é que você vê essa movimentação, Fábio? As engrenagens políticas no estado do Ceará e na capital Fortaleza vêm aquecendo, né, as caldeiras aí das agremiações partidárias. O PRTB, como a gente bem disse na matéria, é um partido histórico no Brasil e que tem representatividade no estado do Ceará e em Fortaleza de forma especial, inclusive já tendo disputado a prefeitura de Fortaleza. Já aí teve assentos na Câmara Municipal de Fortaleza e esse reforço aí com a Juliana e também com outros vereadores de mandato que estão aí, quando for possível, migrando para o PRTB, como é o caso do vereador Emanuel Acrísio, aí, que já está no seu segundo mandato. Então é isso, esse aquecimento político na cidade de Fortaleza. O PSD saiu das estruturas da prefeitura, o PRTB sendo aí reformulado na cidade de Fortaleza e tendo aí a sua paternidade ou a sua identificação política com a atual gestão na cidade de Fortaleza, que tem à frente o prefeito Zé Sarto, que esteve presente no evento, recebendo aí essa nova estrutura do PRTB. Então, são articulações políticas que já se concretizam, né, no cenário eleitoral aí do próximo ano. É isso. E agora a gente vai falar sobre o encontro de gestores de negócios e turismo dos países lusofonos ocorreram no Brasil, em Fortaleza, nos dias 30 de novembro e 1 de janeiro de 2023, na FIEC Ceará. O turismo e os negócios, em especial, sofreram com as consequências dos prejuízos causados pela Covid-19. Passado o pesadelo, as ações presenciais começam a se organizar com força total para alavancar oportunidades. Nesse viés, os gestores dos países lusofonos agendam presenças num encontro internacional para estreitar parcerias multilaterais, tendo como aliado o idioma e a afinidade de interesses mútuos para a geração de riquezas. As ações irão promover debates, exposições, capacitações, além de proporcionar intercâmbio entre os países. Ainda segundo organizadores do evento, o Lusotour se propõe a fomentar a capacitação e potencializar o intercâmbio entre os países irmãos. É isso. Evento que acontece no final do ano, né? Isso. Esse evento vai acontecer agora no final do ano e vejam, a questão do turismo é um grande movimentador econômico em qualquer país, né? Em qualquer situação onde se exista aí geração de negócios, o turismo ele desponta mundialmente como uma ferramenta de negócios, uma ferramenta de interlocução entre os países, entre as gestões, gerando emprego, gerando renda e gerando possibilidades de negócios, tanto em nível local como em nível de parceria, expandindo aí as potencialidades. E o Lusotour tem como meta criar exatamente esse intercâmbio entre os países de língua portuguesa, principalmente os países localizados ali no continente africano, que tem uma grande identificação. Angola, né, por exemplo? Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, e que a partir desse evento vai existir uma interação maior. Esse evento vai acontecer na FIEC,
com todo o suporte do governo do Estado do Ceará, com todo o suporte da Prefeitura de Fortaleza, e promete se movimentar de uma forma muito intensa um dos cenários econômicos que mais sofreu com a questão da pandemia. Não se pôde desenvolver turismo no período de pandemia. As pessoas precisaram ficar em casa, né, na grande maioria desse período. Então, essa oxigenação econômica dentro do turismo, ela vem acontecendo. Claro que não se recupera isso em 1, 2 anos. É todo um processo que vai girar em torno das articulações do turismo. E o Lusotur tem essa finalidade. É um evento promovido em parceria FIEX, de Eventos e a Lotus Eventos, que é uma empresa especializada nesse assunto, e que vai aí, com certeza, movimentar as cadeias produtivas do turismo, vai envolver os municípios do estado do Ceará, envolver outros estados, e aí promete aí ter uma grande movimentação nesse sentido. É importante frisar que quando o turista vem aqui, usando o exemplo de Fortaleza, ele gasta dinheiro desde um parque aquático muito caro até um milho que ele compra ali na praia com um ambulante. Então, como você fala, gira por todas as cadeias produtivas, né? Vai em restaurantes, vai em barracas, farmácias, enfim, de tudo um pouco, né? Então, gira a economia para todo mundo, né? É toda uma engrenagem, não tenha dúvida, Gabriel. É toda uma engrenagem que funciona a partir das potencialidades turísticas. E o que é interessante num evento como esse? Que os países vão poder vender as suas potencialidades, ou seja, o turista do Brasil que quer conhecer Angola, que quer conhecer as atrações turísticas em Moçambique, em Guiné-Bissau, que são países que têm suas potencialidades turísticas muito bem desenvolvidas, vão poder conhecer, né, os caminhos, vão poder conhecer aí como fazer para conhecer. E esse pessoal que vindo para cá, como você disse, é o vendedor de milho, é o vendedor de picolé, é o cara que tem ali a sua barraquinha, que vende queijo na praia também. Que vende queijo na praia, que vende aquela piabinha que a gente gosta. O camarão, ou seja, toda uma estrutura turística que vai impulsionar a questão econômica, caminha paralelamente. A gente precisa otimizar essa questão econômica em todas as áreas viáveis, porque gerando emprego e renda, a movimentação e o desenvolvimento acontece. O que mais a gente precisa hoje é exatamente de movimentação econômica, de desenvolvimento. É aquilo que a gente bate aqui às terças-feiras, né? É aquilo que a gente sempre fala aqui, quanto mais se otimizar, se aperfeiçoar a presença do Estado na sociedade e vice-versa, e tendo como parceiro a iniciativa privada, mais o desenvolvimento pode chegar na ponta, pode chegar nas comunidades. E é isso que a gente quer. E um evento como esse, ele vem aí para movimentar a cadeia turística. A gente espera que seja um sucesso. É isso, o assunto agora é educação, porque o ministro da Educação, Camilo Santana, revelou que há expectativa de criar um programa de bolsas para alunos do ensino médio brasileiro como forma de evitar a evasão escolar. Espera-se, de acordo com o ministro, que um projeto de lei esteja pronto para ser enviado ao Congresso Nacional já nesse mês de setembro. A demanda surgiu durante a consulta a estudantes sobre o novo ensino médio realizada no primeiro semestre desse ano. Segundo Camilo, além das questões curriculares, os alunos citaram a necessidade de apoio para a permanência no ensino médio. Ainda sem um nome definido, o ministro explicou que a bolsa deve funcionar como uma ajuda mensal para os estudantes, mas também como uma poupança a qual eles teriam acesso ao concluir o ensino médio. A gente sabe que é muito importante que nem todos os estudantes têm dinheiro para ir para a escola, para se alimentar, para... enfim, comprar um livro, capacitar ainda mais, né? Essa questão de um programa voltado para criar essas bolsas educacionais, elas vêm atender, sim, demandas oriundas de consultas populares, né? Então, o governo federal, em parceria com os governos estaduais, elaborou aí uma grande metodologia para exatamente entender o comportamento do aluno, o que o aluno do ensino médio entende como ferramenta principal para melhorar a sua capacidade no aprendizado, para melhorar o seu entendimento sobre profissionalização, sobre o que ele precisa para exatamente avançar. Então, essa primeira proposta aí que o ministro Camilo Santana divulgou recentemente vai criar uma bolsa para exatamente dar esse suporte financeiro a esses alunos. Claro que vão existir alguns critérios que o próprio Ministério da Educação já está trabalhando
na composição do projeto de lei que vai ser ali votado pelos parlamentares federais e voltar como mensagem para o presidente Lula, deve sancionar aí, sem muitos problemas. E com certeza essas bolsas vão atender de forma bem objetiva os projetos educacionais do governo do Estado. Porque se você tem um suporte financeiro, o aluno vai poder, como você falou, Gabriel, poder adquirir um livro, adquirir um aplicativo de estudo. E o lazer também. E o lazer, que é importante, a cultura, ferramentas culturais. Ontem eu falei sobre ferramentas culturais em uma dica da UVC. E tudo isso é educação, né? Tudo isso é bem-estar do aluno. O aluno bem organizado, ele avança profissionalmente. Avançando profissionalmente, aí a gente vai para o mesmo mecanismo econômico, que é o que gira, né? É a economia. Um aluno bem capacitado, ele se profissionaliza, ele tem um bom emprego e aí a mola econômica funciona de uma forma significativa e é o principal caminho para o desenvolvimento. A grande batalha das gestões e das sociedades é o desenvolvimento. As sociedades precisam se desenvolver, as cidades precisam crescer. E só se cresce com a economia bem organizada. E a economia organizada vem da base, vem da educação. É justamente isso que propõe o novo ensino médio, né? Essa reformulação e o pós-aula, né? A profissionalização e os cursos técnicos para aperfeiçoar esse jovem após sair do ensino médio, né? E o detalhe importante é que essa iniciativa teve como base o trabalho já desenvolvido no estado do Ceará, né? Tendo o governador Camilo Santana, a secretária Isolda, que criou as metodologias de ensino profissionalizante já no ensino médio. Então, o aluno tem a possibilidade de estudar o ensino médio, pedagógico convencional, e à tarde aprender uma profissão. Esse tipo de ação começou aqui no Ceará, já é exemplo para outros estados, e com o ministro Camilo Santana lá à frente do Ministério da Educação, existe aí a aprimoração das ações e o resultado vai ser importante para todo o Brasil. É isso. E, olha, mais uma vez a gente vai falar desse assunto que acho que a classe da enfermagem já está cansada de ouvir e não chega o dinheiro na conta, que é o que interessa. Que é o que importa, porque né? os repasses para o pagamento do piso da enfermagem pelos municípios podem atrasar após o anúncio de efetivação dos recursos pelo Ministério da Saúde na última quarta-feira. A Confederação Nacional de Municípios enfatiza que a dificuldade e a pressão sofrida pelas cidades sobre o piso potencializam cada vez mais e a falta de esclarecimentos da pasta pode contribuir com o atraso do repasse da assistência financeira complementar da União a esses profissionais de enfermagem. Os repasses creditados nas contas foram definidos com base nos dados enviados pelos entes na plataforma InvestSUS. O que acontece com essa polêmica do piso da enfermagem? Uma luta antiga, a gente sabe. Mais de 20 anos já. Mais de 20 anos que tramitava aí nas casas legislativas federais o projeto da regulamentação de um piso justo para os enfermeiros, os profissionais que aqui incontestável a importância dos enfermeiros, tanto na atenção primária, ali nos postos de saúde, lá no interiorzinho, e muitas vezes só tem um enfermeiro para atender e eles fazem um trabalho formidável. Mas que vejam, tudo relacionado ao aumento, à demanda financeira, existe planejamento. E o planejamento, ele engloba todos os poderes, tá? Não é só o município. O município não tem condição de pagar. O município não tem, muitos municípios não têm arrecadação própria. Muitos municípios não conseguem organizar os seus IPTUs, o ISS, Imposto sobre Serviço, que são impostos dos municípios. Eles não conseguem organizar isso na grande maioria. Então, depende de orçamento público federal, depende de um aperfeiçoamento da relação com os estados, que também já estão sucateados financeiramente. Então, é toda uma cadeia produtiva que precisava ter sido organizada antes da sanção da lei, da criação do piso. É preciso ter um entendimento disso. Demorou muito, mas pudesse ter demorado só um pouquinho mais para sancionar, para que as cidades, para que as gestões municipais se organizassem, para que se buscasse outros financiamentos com relação ao novo piso, para que o Ministério da Saúde desse uma saída ou oferecesse um debate mais concreto de onde poderia vir o dinheiro, aí sim.
aí não teria problema para aplicar, para se pagar o que é justo. Mas, por enquanto, os profissionais de enfermagem vêm sofrendo com essa demanda. Alguns municípios conseguem pagar, porque se organizaram em suas arrecadações e conseguem aí pagar, mas aí estão deixando de contratar. Ainda tem esse detalhe. Muitas vezes deixam de contratar porque não tem como assumir compromisso. Tem que pagar e tem que pagar em dia, porque, inclusive, pode atrapalhar, né, a questão do pagamento do profissional. Mas a gente espera, a gente clama que os poderes se unam, que a União se una com os municípios, que a CNN, Confederação Nacional dos Municípios, intermedie essa relação entre o governo federal, o governo dos estados e os municípios, no sentido de sim ter uma alternativa concreta, segura, objetiva, para se pagar o famoso piso da enfermagem, que isso já virou uma novela. É isso. E agora o Da Hora dessa terça vai para a sua primeira pausa, mas fica aí que já já a gente está de volta para falar desse e de outros assuntos. Até já! O Da Hora dessa terça-feira está de volta. E o aumento no número de prefeituras com as contas no vermelho no primeiro semestre de 2023 levou centenas de prefeitos a Brasília, numa mobilização em busca de novas ajudas financeiras do governo Lula. Segundo o levantamento da Confederação Nacional dos Municípios, 2.362 prefeituras registraram déficit primário nos primeiros 6 meses de 2023, ou seja, gastaram mais do que arrecadaram com despesas fixas. O número é quase 7 vezes o registrado em igual período do ano passado. Além disso, o número de prefeituras no vermelho representa 51% dos 4.616 municípios que disponibilizaram informações no sistema integrado mantido pelo Tesouro Nacional. No primeiro semestre do ano passado, a proporção era de 7%, segundo a Presecara. A situação das prefeituras está insustentável e programou para o próximo dia 30 uma paralisação geral. A ideia é cobrar do governo federal agilidade para encontrar soluções capazes de dar fôlego financeiro aos municípios. É justamente isso do piso, já emenda também com a mobilização que a prefeitura está fazendo, né, para poder ter essas despesas. O governo federal, infelizmente, vai diminuir os repasses, né? Falando de uma forma mais genérica, mais de fácil entendimento, vai diminuir os repasses para as prefeituras. Eu considero isso um absurdo, porque nós, seres humanos, sociedades, nós vivemos nos municípios. Os outros entes, as outras nomenclaturas, por exemplo, Estado e governo federal e Distrito Federal, elas são aí só no papel, na teoria, como dizia Belchior, na teoria. Os municípios, as pessoas estão nos municípios, né? Vejam, as gestões municipais, elas já vivem sufocadas. Como eu disse no bloco anterior, a grande maioria das gestões municipais não conseguem organizar suas estruturas de arrecadação e muitas vezes não conseguem também ordenar as suas estruturas de prospecção de outros projetos, de busca de outros projetos que existem aí nos municípios. Então, os municípios vivem muitas vezes exclusivamente de FPM, para pagar as suas folhas, para ir organizar as suas estruturas de saúde, de educação e de agricultura. Todas as situações relacionadas aos serviços prestados à população vêm do FPM. Então, que muitas vezes já é pouco. E agora com diminuição, com corte de repasses, como é que os municípios vão sobreviver, né? Muitas dessas avaliações foram feitas a partir do último censo, né, que identificou aí que municípios perderam população. Mas é preciso avaliar caso a caso. Eu me deparei, prestando assessoria na UVC, muitas vezes com parlamentares discutindo exatamente os números do IBGE, que não batiam com os números dos municípios.
dos serviços sociais dos municípios, que têm os seus cadastros próprios. É preciso conhecer caso a caso, é preciso que exista aí nos 5.000 e tantos municípios do Brasil uma identificação e uma avaliação própria para se avaliar essa questão de diminuir os recursos. Como é que vai ficar o município, por exemplo, distante das sedes das capitais, que muitas vezes não tem outro tipo de mecanismo de prestar serviço público se não for o FPM. Como eu disse, existem cidades que não se organizam nas suas arrecadações próprias e não conseguem criar estruturas para buscar parcerias, tanto no governo federal, como no governo do estado, como no terceiro setor. Não conseguem organizar essas estruturas. A gente não sabe por quê, né? Mas não conseguem, tá? Então, vão sofrer na carne, vão sofrer na pele, vão sofrer no dia a dia. E o que é que vai acontecer? Uma mobilização nacional, só vai funcionar, obviamente, serviços básicos, como estrutura de saúde, por exemplo, mas, no geral, os serviços em algumas prefeituras vão parar como forma de protesto, como forma de alerta para que o governo federal comece a rever os seus padrões de conceito com relação às cidades, para que o governo federal possa avaliar caso a caso essa questão da disponibilização dos recursos federais na cidade. Então, fico alerta para a sociedade também ficar atenta no sentido de quando piorar a situação no seu posto de saúde, vai saber que é porque faltou recurso. É um assunto muito sério, teve telespectador nosso até brincando, falando que tem prefeituras por aí pelo Brasil que nesse dia não vai mudar nada, porque já não funciona, Tem isso também, né? Tem esse detalhe, né? Já não funciona, meu povo, agora é que vai -0 de funcionamento. É isso, e falando em prefeitura, uma velha cara aqui da nossa política está querendo voltar. A ex-prefeita de Fortaleza, que venceu por 2 vezes, Luiziane Lins, que foi candidata nas 2 últimas eleições a deputada federal, anunciou sua pré-candidatura pelo PT à prefeitura da capital no ano que vem. A decisão foi anunciada numa entrevista nesta última sexta-feira. A decisão foi anunciada ao PT e à militância numa roda de conversa no último sábado no bairro Janguruçu. E aí, mexe com as estruturas para essas eleições do ano que vem? Não tenha dúvida, Gabriel. A Luiziane Lins é uma figura pública que tem força, né? Tem força, a gente não pode negar. É inegável. Aí está no seu 2º mandato de deputada federal, foi prefeita de Fortaleza por 2 oportunidades, né? Na primeira eleição ganhou contra tudo e contra todos. Eu costumo dizer que foi a última eleição onde nós pudemos observar um desenvolvimento de militância política muito forte. Eu me lembro, foi em 2004, né? Faz tempo. E faz muito tempo. E foi a última eleição realmente de militância. A gente via o povo na rua querendo, e ela lutou contra tudo e contra todos, inclusive contra o presidente Lula, à época. Quem foram os concorrentes dela à época? Moroni, Big Torga. Ixi, toda eleição o Moroni estava. O Moroni ali, e estava bem posicionado. O presidente Lula, à época, tinha declarado apoio ao ex-deputado Inácio Arruda, que seria o candidato oficial da esquerda em Fortaleza, e Luiziane peitou a estrutura do partido, foi candidata a prefeita, ganhou a eleição. Eu me lembro que nos últimos 4 dias antes da eleição, a Luiziane estava em 5ª, colocaram nas pesquisas eleitorais, e a mulher aí ganhou a eleição. Teve aí gestões, ao meu ver, acanhadas em termos de obras volumosas, obras aí de destaque, mas com relação mobilidade urbana, mas com relação a alguns atendimentos pontuais de serviço, teve avanços sim, a gente precisa relatar isso, num segundo governo um pouquinho mais complicado, porque geralmente segundas gestões, elas são mais complicadas, mas que a configurou para depois ter uma trajetória política. Ela foi deputada estadual e já está no seu 2º mandato de deputada federal, aí, com boas atuações, com boas ideias, e ela volta ao debate da sucessão na Prefeitura de Fortaleza em um momento crítico da cidade. Nós vivemos um momento tenso politicamente em Fortaleza, essa disputa, essa briga, essas picuinhas entre partidos que até então foram, de uma certa forma, tinham uma certa parceria, tinham uma certa identidade, PDT e PT, e agora estão completamente rompidos e aí se organizando em suas estruturas de poder, se organizando em suas estruturas políticas para aí
trabalhar em cima da sucessão do prefeito Zé Sarto. Duas perguntas. Você acha que se não tivesse essa rixa atual entre PT e PDT, na sua visão, ela ia se candidatar? E a outra, como é que fica a situação do Evandro Leitão? Porque muito se falava dele concorrendo a essa prefeitura, seja pelo PT ou pelo PDT, mas que agora, com a nomeação da Luiziane, como é que fica essa situação? Na verdade, o que acontece com a Luiziane é um lançamento, né? É um nome que se lançou porque todos os partidos têm as suas convenções, e nas suas convenções ali é que os diretórios, em simetria com os militantes, com os filiados do partido, vão definir aí as legendas, tanto em nível de prefeitura como os proporcionais, os vereadores, os chamados candidatos a vereadores. Então, Luiziane se lança. Existe esse impasse com relação ao Evandro Leitão, filiado ao PDT hoje, e que, numa janela partidária, pode querer migrar aí para o PT e se lançar também uma convenção. Se ele conseguir essa filiação junto ao PT, ele pode se lançar na convenção, pode lançar o nome dele. Aí quem decide é o diretório com os seus filiados. Votação interna. É uma votação interna em uma convenção, algo registrada parecido em ata. como nos Estados Unidos, só que lá as proporções são maiores. São maiores porque existem as caravanas e o desenvolvimento é dentro dos estados. É uma Mas coisa tem as eleições dentro do próprio partido. Primeiro dentro dos partidos. No Brasil funciona assim, os partidos se reúnem em um período pré-determinado em uma convenção e lá decide os candidatos, né? Então, existe a questão do Evandro Leitão, que quer sair do PDT, podendo ir para o PT ser candidato, mas aí a janela partidária parece que não se encaixa na questão do Evandro Leitão, porque existe aí uma orientação do Diretório Nacional do PDT que impede essa saída do partido. Inclusive, existe uma fala do deputado federal André Figueiredo nesse sentido. Então, essas entrelinhas aí da política de Fortaleza, elas vêm se engalfiando forte. A gente espera aí grandes notícias nesse sentido. Isso, e só quem ganha também é a gente, por ter mais opções e bem refinar, né, os candidatos para a prefeitura do próximo ano. Eu sou a favor de que todos os partidos regulamentados lancem seus candidatos, lancem suas ideias, suas propostas para uma cidade melhor. Eu acho que quanto mais o eleitor tiver opções para que ele possa avaliar, é melhor para o processo democrático. Porque democracia é isso, é um conjunto de ideias que vêm do povo e voltam para o povo. Então, os partidos precisam se organizar no sentido de colher ali as informações. O partido político ele deve existir no sentido de filtrar as demandas populares. Quem tem mandato e quem não tem mandato. A preocupação principal de uma agremiação partidária é essa, é conhecer as necessidades do seu povo, de onde ele está inserido, porque a política ela é pura e verdadeira. O que estraga a política muitas vezes são os políticos, né? Mas a política ela é pura, verdadeira e ela é o mecanismo principal que a sociedade tem para mudar suas realidades. Então, se eu sou, por exemplo, lá do Bom Jardim, da Granja Portugal, eu preciso conhecer as minhas necessidades, as minhas demandas e transformar isso em ideias, em possíveis ideias para resolver os problemas. Então, quanto mais nós tivermos opções de escolha, é melhor para o processo democrático e para a possibilidade de fazer com que o famoso desenvolvimento aconteça. Então, como você afirmou aí, a chance do Evandro Leitão concorrer por outra sigla, por exemplo, não existe. Muito complicado, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque no Brasil existem as famosas liminares, as interferências, né? Do Poder Judiciário, tudo pode acontecer, mas o que nós temos conhecimento é que existe uma norma técnica, um artigo no regimento interno do PDT nacional que impede a migração. Já pensou eleição municipal do ano que vem, Luiziane Lins, Evandro Leitão, Capitão Wagner, José Sarto, seria muito forte, né? Já imaginou esse cenário? No caso, se o Evandro fosse para um outro partido. Exatamente, né? ele em outra sigla. Exatamente. Seria um debate muito forte, né? Principalmente pela presença. Os votos ficariam bem divididos. Bem divididos, um cenário bem amplo politicamente, um cenário de debates, né? É o que a gente espera. E, com certeza, seriam opções interessantes para se avaliar. A cidade de Fortaleza é uma cidade muito grande, como a gente sabe, e que, pela sua dimensão territorial, logística e social, nós nos deparamos aí com
diversos problemas que precisam ser resolvidos. A sociedade está cansada de possibilidades, só possibilidades. Fala-se tanto em possibilidades e os problemas aí existem. Por exemplo, nós falamos semana passada do famoso Frotinha de Messejana, que está lá há 3 anos, uma obra que não se acaba. Quantas pessoas deixaram de ter atendimento médico ali porque o Frotinha da Messejana ficou fechado, né? Então a sociedade espera solução. A sociedade não espera, vocês políticos aí, não espera obras faraônicas, conceitos de Dubai, nada disso não. O povo quer é que o posto de saúde funcione, tenha uma estrutura acessível, tenha uma logística de atendimento correta, não falte o remédio. Educação. Que os frotinhas funcionem, não precisa grandes reformas, estruturar, não. Reforma o que tem, bota para funcionar o que tem e vai melhorando gradativamente. Na educação do mesmo jeito, é preciso melhorar os índices de alfabetização. É até uma política nacional que tem sido muito bem trabalhada aí pelo ministro Camilo Santana. Melhore os índices de alfabetização na cidade de Fortaleza, com oferecimento de novas vagas para diminuir o número de crianças fora da escola. Esse tipo de preocupação é que atormenta a cabeça do cidadão comum, daquele cidadão que vive na periferia. Então vamos pensar nisso aí, vamos esquecer aí grandes situações faraônicas que não resolvem o problema das pessoas. Política é para resolver os problemas das pessoas. Quando a gente voltar, vou deixar logo uma pergunta para você responder depois do intervalo. Será que concursos públicos para cargos ali dentro da prefeitura, do governo do estado, ao invés das famosas peixadas que a gente sabe que existem e muito, não resolveriam ou pelo menos ajudariam a resolver esse cenário social da nossa cidade? Mas isso o Fábio vai responder depois do intervalo. Fica aí que já já a gente está de volta. É isso, da hora dessa terça-feira tá de volta e no bloco anterior eu fiz um questionamento aqui para o Fábio e agora ele vai responder. Será que o concurso público para esses cargos dentro das prefeituras, do governo do estado, seria um caminho para melhorar a nossa situação como sociedade? Eu acredito na importância do concurso público como ferramenta correta, coerente para adentrar, né, nas gestões. Veja, praticamente todo mês, todo semestre, a gente se depara com alguns escândalos sobre terceirização, sobre sabe? O Ministério Público está em cima disso, os municípios, eles sufocam os seus orçamentos com as terceirizações, com as contratações aí que vão ter que atender as ramificações políticas que os ajudaram a se eleger, né? Mas, sem sombra de dúvida, a questão do concurso público é de extrema importância, inclusive para a renovação dos quadros, né? Existem órgãos das prefeituras, da Prefeitura de Fortaleza, do Governo do Estado e das outras prefeituras que precisam ser renovados em suas estruturas funcionais e que precisam ser renovadas com o concurso público, as contratações a partir do concurso público. Por exemplo, Guarda Municipal de Fortaleza, que o prefeito Zé Sarto recentemente aí realizou um concurso. Não tem outra forma de se contratar, porque são profissionais que vão ser capacitados para trabalhar com segurança pública. Então precisa do concurso. Essa questão da saúde pública, que precisa preencher os quadros aí. Muitas vezes você chega no posto de saúde e não está faltando médico, está faltando enfermeiro, está faltando o fisioterapeuta, que tem um trabalho importante também. Por quê? Porque tudo está focado na contratação, na terceirização de serviços. Se houvesse ali um estudo voltado para ocupar as vagas em tempo hábil através do concurso público, esses problemas não iriam acontecer, né? Ou iam diminuir muito, porque muitas vezes tem gente que faz o concurso, assume ali um dia e pede uma licença por N situações que eu não considero isso, desde que não seja realmente um caso excepcional, mas em outras vezes a pessoa simplesmente não assume e tal, e prejudica o funcionamento. Mas o concurso público deve ser uma temática discutida nas próximas eleições para renovar os quadros das gestões municipais
E a sociedade apoia isso e nós que compomos esse quarto poder cobramos também aí das gestões que se aprimore essa questão dos concursos públicos. E falando nisso, eu vou até puxar uma pauta antes do Gabriel falar sobre outro tema, porque o governador Eumano de Freitas afirmou durante uma live realizada nos seus perfis nas redes sociais na última quarta-feira que vai chamar novos policiais militares e anunciou ainda que deve fazer um concurso para a Polícia Civil aqui no estado como parte de um pacote de investimentos na área. Na ocasião, ele também afirmou que vai entregar o novo Centro Integrado de Segurança Pública no mês de setembro. O anúncio do governador nas redes sociais não especificou quantos policiais militares aprovados no concurso vão ser chamados no mês que vem. Eumano também não deu maiores detalhes sobre o número de vagas que vão ser disponibilizados no certame da Polícia Civil. Mas está aí, né? Está acontecendo, pelo menos de boca. Agora vamos ver se no papel, na prática, isso vai ser feito, né? Deve acontecer sim. O governador Eumano de Freitas vem demonstrando preocupação com essa área de segurança. Ele tem como meta diminuir os índices de violência e só se faz segurança pública, a gente sempre bate na mesma tecla. Primeiro, com a ocupação de espaços, com repressão. E com esse reforço na Polícia Civil, que há muito tempo não recebe uma atenção especial. A Polícia Civil, para quem não sabe, ela é a polícia investigativa, é a polícia que tem como finalidade ali elucidar os casos que chegam através das denúncias. Então, a Polícia Civil tem um papel fundamental nesse processo de segurança pública e com esse aperfeiçoamento dos quadros da Polícia Militar, nós como sociedade, esperamos aí que esses índices de violência, da ação do crime organizado nos bairros, nos municípios, eles diminuam. Então, chamar os concursados e criar um novo concurso para a Polícia Civil é uma ação de gestão extremamente interessante que vai aí, sem sombra de dúvidas, fazer diferença no processo de condução, de presença do Estado nesses locais onde o crime está mais forte. Isso. Muito importante, né, essa pauta do Eumano, focando sempre na segurança pública, né, do Estado. E falando também de segurança, pois só nesse ano 2 pessoas perderam a vida e uma ficou gravemente ferida aqui no Ceará em decorrência ao uso de cerol em linhas de pipa. Uma brincadeira que relembra a nossa infância e está se tornando crime a céu aberto. E isso não pode continuar. Quem usa cerol não se importa com a vida, falou Daiane do capitão. É uma brincadeira muito legal. Todo mundo acho que brincou de raia, né? Como a gente chama popularmente aqui no nosso estado, que está passando a imagem aí na tela, aqui na infância. Acho que você brincou, né, Fábio? Brinquei. Gabriel também deve ter passado por isso. Mas cerol é perigoso. Muito perigoso. É preciso que se exista iniciativas no sentido de coibir, né? Essa questão do cerol. Tem matado. Não é outra coisa, não. É matar. É como se pegasse uma faca pescoço, e passasse no seu pescoço. Matou. Então, nós aqui toda semana praticamente a gente se depara com notícias de que pessoas se machucaram e perderam a vida por conta do cerol. É preciso que se tenha uma iniciativa no sentido de buscar aí alternativa para acabar com isso, né? Seja os pais se responsabilizando por fiscalizar o filho que vai soltar ali a raia. Enfim, tem que se avançar. É preciso criar um grande conjunto de ações aí para se entender como acabar com a história do cerol. Já tem uma, só que não realmente na prevenção do jovem, né? Na prevenção do motoqueiro, que é a colocada daquela antena, né? Que corta a linha da raia. Pelo menos segura ali a linha da raia, né? Exatamente. Mas existem casos, mesmo com a anteninha, passou ali e cortou na lateral o pescoço do motociclista, né? Então é preciso que se tenha consciência. Então você pai, você mãe, que tem seus filhos que gostam de soltar a raia, beleza, tranquilo. Mas vamos fiscalizar, vamos orientar esse filho a não usar o cerol. Vamos acabar com isso. É perigoso, inclusive para eles que estão ali manuseando caco de vidro. O cerol é feito com caco de vidro, eles passam ali, pinica, né? O vidro da cola
Então, são situações que podem prejudicar, inclusive, a saúde deles, vão se cortar e tal. E tirar vidas, como pais de família já perderam, muitos pais de família já perderam suas vidas por conta do cerol, o que é um absurdo que ainda aconteça esse tipo de coisa. Além disso também, Gabriel, que além do cerol ser utilizado da forma indevida, porque não é para ser utilizado de qualquer maneira, o local que também é utilizado, né? Porque os casos que a gente relatou foram em vias públicas, então o garoto ali, quando está soltando a pipa, ele tem o risco também de enganchar a linha em fiação, em postes, e ocasionar um problema sério, tanto para o motociclista que passa, quanto para ele mesmo, né? Por conta da condução, dessa energia que pode ser gerada. Outro detalhe importante que você apontou aí, essa questão do... Até porque com o cerol, ela tem um outro produto, tem um vidro que pode gerar ali um choque, uma coisa. Então é muito perigoso. Os pais precisam estar atentos. Eu tenho um filho adolescente que gosta de soltar suas raias, mas eu estou o tempo todo falando com ela, não bote cerol não, acabar com isso, não existe esse negócio de cerol. Acabar com isso e fico alerta para os pais, porque o primeiro momento são os pais que precisam educar, que precisam mostrar que o cerol pode tirar a vida de gente que não tem absolutamente nada a ver com a brincadeira da raia. E a gente tem que tocar nessa tecla, principalmente nesses meses de julho, agosto, acho que até meados de setembro, porque, como é conhecido aqui no nosso Ceará, os meses dos ventos, né? Dos ventos fortes, e que aí a criançada realmente, e até quem não é criança, adolescente, adulto, que gosta de se divertir, vai saltar a sua raia. Mas, infelizmente, uma pequena minoria, porque não é a maioria, porque eu creio que se fosse a maioria, ia acontecer muita tragédia por aí. Sim. Então, essa pequena minoria faz esse uso. Então, a gente está aqui para tentar conscientizar. Também é divertido você soltar a sua raia sem ter que cortar a raia do outro, que é o objetivo, primário do cerol. Né? Mas aí acaba cortando, infelizmente, o pescoço do motociclista, do ciclista, e aí vai tirar a vida de uma pessoa por causa de uma brincadeira, né? E tirar a vida de pessoas que não tem nada a ver com essa brincadeira. Então, fico alerta para os pais que avaliem, fiscalizem, confiram as linhas dos seus filhos antes de soltarem as suas raias, suas pipas, para que não aconteçam essas tragédias. É isso. Fábio, nosso tempo vai terminando. Queria agradecer sua presença e pedir suas considerações finais rapidamente, por favor. Bom, só agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui na tribuna toda hora, debatendo aí os assuntos que são importantes para o desenvolvimento das cidades, desenvolvimento das sociedades. Nós aqui temos o objetivo de apontar os serviços públicos, discutir, debatê-los para que eles funcionem de uma forma coerente, funcionem de uma forma objetiva e que levem bem-estar às sociedades. É isso. Gabriel, muito obrigado por dividir a bancada aqui conosco. Suas considerações finais também, por favor. Quero primeiramente agradecer a sua presença e a sua audiência e dizer para que você participe com a gente também através do nosso WhatsApp e de nossas redes sociais. Queria mandar um abraço e um alô especial para Hugo Alencar, da Granja Lisboa, Terezinha da Mangabeira, Alci José de Alencar, Eugênio Mondobi, José Maria Pajussara, a Fabiana de Pedras, que foi seu aniversário ontem, e a Ana do bairro Heller, que é seu aniversário hoje, sempre participando aqui do nosso programa. Então é isso. Parabéns, né, para elas. Parabéns para elas, né? E é isso, da hora dessa terça vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que agora você fica com o programa do Ferreira Aragão e logo depois o Esporte União. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.